Estamos iniciando bênçãos extraordinárias, uma dose de ânimo para as nossas vidas. Leitura bíblica, livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 7 a 12. A palavra diz: na grandeza da tua excelência derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os devora como restolho. Ao sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, deles se satisfará o meu desejo. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em grandes águas. Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? E quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, operando maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os tragou. O tema de hoje: operas maravilhas. Uau! A minha recomendação, rapidamente, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, alimenta a alma e nos aproxima de Deus. Preste atenção. Quando Moisés diz entre os deuses, versículo 11, não significa que ele creia que existam outros deuses, mas que ele sabe que os egípcios, assim como os cananeus e os outros povos, tinham tirado os seus deuses da sua própria imaginação supersticiosa. Deus em Cristo governa o mundo. É o único Deus que existe nos céus e na terra. Ele está infinitamente acima dos deuses imaginados pela crendice humana que, por precisar de um Deus, esse Deus com D minúsculo, um Deus que não existe, e por não conhecer o Deus verdadeiro, este Deus, o autor da vida, cria os seus próprios deuses. Para adorar os falsos deuses não é necessário arrepender-se nem praticar a justiça e a verdade, mas para adorar ao Deus verdadeiro é preciso buscar uma vida de santidade. Moisés reconhece que foi a graça de Deus que salvou os israelitas da escravidão e os está conduzindo dentro de um nível moralmente superior, um nível de santidade, conforme versículo 13. Esse é o padrão moral de santidade desconhecido dos outros povos que faz os povos estremecerem. As famílias que cercam uma família cristã que vive o Evangelho, embora não aceitem a Cristo, percebem a diferença que há entre elas e os salvos. Palavras que alimentam. Dando continuidade ao entendimento do livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 7 a 12. Este capítulo tem um grande significado no livro de Êxodo, pois contém o Cântico de Moisés, que é considerado um dos maiores hinos de louvor do Antigo Testamento. O capítulo registra a resposta dos israelitas à sua libertação do exército egípcio e a sua subsequente jornada pelo deserto. Após a divisão milagrosa do Mar Vermelho e a derrota do exército egípcio, os israelitas cantam um cântico de louvor a Deus conhecido como o Cântico de Moisés. A música relata os eventos do Êxodo e celebra o poder e a força de Deus. Os israelitas reconhecem que Deus é um guerreiro que luta por seu povo e que triunfou sobre os inimigos. O capítulo 15 de Êxodo enfatiza o poder e a força de Deus. O capítulo descreve como Deus derrotou o exército egípcio e como as nações ao redor dos israelitas ficaram com medo dos israelitas e de seu Deus. Continuando, Moisés usou figuras de linguagem para ilustrar o grandioso sentimento do momento. O vigoroso vento que fez as águas se dividirem em duas partes e formarem um corredor é descrito na poesia como o sopro dos teus narizes. A arrogância do exército perseguidor
incitando a luta com o Deus vivo é descrita no versículo 9. Contudo, no versículo 11, a expressão de incomparabilidade no questionamento "quem é como tu entre os deuses?" demonstra que os inimigos jamais seriam capazes de vencer o Senhor contando com seus deuses, pois só Yahvé é o Todo-Poderoso. Essa expressão aparece muitas vezes na Bíblia para descrever o verdadeiro Deus. Em um mundo onde havia muitos supostos deuses, o Senhor era o único. Ele sozinho é Deus. Ele não é apenas melhor do que os outros deuses. Não há outros deuses. Nenhuma pessoa, nenhum deus ou objeto pode ser comparado com o verdadeiro Deus vivo. Quanto ao uso do termo terrível, este significa que Deus inspirou maravilhas, adoração e obediência nos israelitas. E finalizando a mensagem, gostaria de destacar o versículo 11. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Esta é a versão Ara. Preste atenção. Com quem você compara o incomparável? Como alcança o infinito com a mente finita? Quando a quintessência de majestade é o Deus que você contempla, como você consegue falar da majestade de qualquer outra coisa? Deus exaure nossos superlativos. A glória de Deus confunde nossas imaginações. A grandiosidade de Deus excede nossos maiores sonhos. Ele é além daquilo que podemos saber ou acreditar. A maravilha de todas as suas maravilhas é simplesmente esta: ele se limitou para se tornar um bebê, coberto por pais amorosos em tiras de tecido e colocado numa manjedoura porque não havia vaga para eles no hotel da cidade. Às vezes, meu irmão, minha irmã, as maiores de todas as maravilhas não são aquelas que exigem nossas palavras maiores e melhores. Às vezes, as maiores de todas as maravilhas agarram nossos dedos com os seus dedinhos pequeninos e capturam nossos corações. Eu disse, às vezes, as maiores de todas as maravilhas agarram nossos dedos com os seus dedinhos pequeninos e capturam nossos corações. Recebam estas palavras para a honra e a glória do Senhor. Vamos falar com Deus. Querido Papai, eu não sei como entender seu incrível amor por nós. Sim, mesmo por mim, pela minha família, pelos meus amigos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem. Como o Senhor poderia entrar no nosso mundo, no Nenê Jesus? Como os magos, eu me prostro e louvo a Ti, Senhor Jesus, e nosso Pai que Te enviou. Quem é como o Senhor, ó Deus? Ninguém, nem chega perto. Mas por alguma razão conhecida, Pai, somente pela Sua graça, o Senhor nos aproximou. Eu lhe louvo pela Sua majestade, lhe louvo pela Sua manjedoura. Ao Senhor seja toda a glória. Precioso Jesus, graças te damos, ó Deus, pelo teu poder e graças que experimentamos em nosso viver e desejamos transmitir ao mundo. Em seu nome ofereço este louvor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, o canal Projeto A Marca da Promessa. Nos recomendem e até o próximo encontro.